Tô gravando já, mestre. Beleza. Hoje eu estou numa plataforma que eu tenho mais familiaridade, é mais Ah, é? fácil. Ah, opa, maravilha. Então, deixa. Eu já te botei como co-host aqui? Já, beleza. Beleza, eu estou aceitando, eu aceitei umas pessoas aqui já. E Não, aí, tranquilo. Não, aceitar até. pode deixar que eu cuido aqui. E as perguntas também, mas Tá bom. é só para você poder compartilhar o PPT, entendeu? Ah, sim. É Até a isso. última aula, a gente estava trabalhando tudo com medidas univariadas, não condicionais. Né? A partir de agora, a gente vai começar a traçar alguns relacionamentos entre as variáveis mercadológicas e gerar algumas interpretações. Eu vou Perfeito. compartilhar a minha tela. Por gentileza. E aí a gente começa a conversar. Boa, já Opa, estamos vendo já. peraí, já está vendo aqui, né? Muito bem. Sim. Então, essa é a base de dados. Eu vou abrir a base de dados aqui. Eu tenho um roteirinho do que eu vou fazer aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a seguinte: discutir correlação. Correlação é o relacionamento linear entre duas variáveis quantitativas. Né? Então, vou gerar um gráfico aqui rapidinho, só para explicar o que isso significa. Né? Um gráfico de dispersão, vou clicar, acho melhor colocar em português, né, Tiago? Isso aqui às vezes fica em inglês, É melhor, é. porque como eu dou aula fora, às Tranquilo. vezes fica em inglês. Aí... Pronto. Eu vou clicar aqui em ver, gráfico das variáveis x e y em dispersão. Então, assim, o gráfico de dispersão é um gráfico que plota duas variáveis quantitativas. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui vendas da Whittaker no eixo Y. Cuidado que o Gretel é invertido, né? A variável do eixo Y está embaixo, a variável do eixo X está em cima. E vou colocar o preço atual na variável do eixo X e vou clicar em OK para a gente entender o que é isso. Tá? Então, esse aqui é um gráfico de dispersão que permite analisar o relacionamento entre essas duas variáveis. Eu ainda não tenho a medida de relacionamento, né, porque eu não fiz uma análise de correlação entre essas duas variáveis. Eduardo está perguntando se vai ficar disponível a aula. Sim, vai ficar. Vou deixar tu cuidar aí, tá, Tiago? Então, assim, eu ainda não tenho a medida de relacionamento entre essas duas variáveis, mas pelo gráfico de dispersão eu já consigo identificar um relacionamento entre essas duas variáveis. Como assim? Então, por exemplo, esse relacionamento é negativo. O Gretel é bom porque ele já entrega para a gente o relacionamento quando ele gera a linha de melhor ajuste. Então, essa linha aí é a linha dos mínimos. Quem conhece regressão, é a linha dos mínimos quadrados ordinários, é a reta que possui a menor distância entre ela e os pontos. Tá? E aí a gente observa que é um relacionamento positivo, porque conforme a gente avança no eixo X, que é o preço, né? Então, assim, conforme aumentam as unidades na variável preço, diminuem os níveis da variável X, que são as variáveis de venda. Esse relacionamento faz sentido, esse relacionamento já é esperado, esse relacionamento na teoria de marketing, e esse relacionamento é estabelecido pela lei da demanda na microeconometria, na microeconomia. Né? Ou seja, conforme você aumenta o preço, você reduz a demanda, em média, para bens que não são classificados, esqueci a outra classificação de bens, mas assim, bens de luxo, por exemplo, eles podem não exibir esse relacionamento, mas no geral, você espera um relacionamento negativo entre preço e vendas. Só que o bom da análise de regressão, da análise de correlação, é que ela me dá um número, uma medida, para a gente identificar a força do relacionamento entre as variáveis. Ok? Então, eu vou O Everton fechar falou aqui. aqui bem de necessidade. Não, não é bens de necessidade, não, é outro. Tem bens de Veblen, mas não é bens de Veblen, não. É um que a pessoa tenta se afastar dos outros. Né? Então, assim, ela não segue o comportamento de manada. Então, o fato do produto ser mais caro, ela vai lá e compra. Né? Então, para poder se distanciar, eu esqueci a classificação. Mas, Beleza, enfim. tranquilo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui. E aí, eu vou... Todo mundo sabe que é relação ou não? Que é o quê? Desculpa? Pô, deu uma Correlação. cortada. Ah, sim. E aí, pessoal?
Todo mundo sabe o que é uma correlação? Acho que é bom falar, né, Tiago? Pode falar, né? Ou pode escrever também, fica à vontade. Então, assim, a correlação é uma medida O Rafa ele padronizada. falou sim. O Rafa ele falou sim. Mas pode mandar bala, pode mandar bala. Tá. A Então, Jaqueline assim, falou sabe. correlação é a medida de força padronizada. Como assim padronizada? Ela varia de menos 1 a 1, seja qual variável você vai utilizar. Por que eu estou falando isso? Porque se eu quiser uma medida de força que não seja padronizada, eu uso a covariância. Que ela é pouco ensinada, né? Ela é pouco ensinada porque ela leva até a correlação. Da mesma maneira que a variância leva ao desvio padrão, a covariância também leva à correlação. E a ser padronizada é que isso me permite comparar laranja com laranja. Como assim? Perfeito. Assim, por exemplo, eu tenho dados, esse exemplo, adoro esse exemplo da área de marketing, assim, eu tenho dados de venda. Só para dar uma complementada na definição, né? É uma associação linear entre as variáveis, né? Ou seja, ela vai ver se uma sobe, a outra desce, se uma desce, a outra sobe, se uma sobe, a outra vai junto. Então, associações lineares entre variáveis, né? A correlação Somente nos mostra isso. associações não indicam causalidade. É importantíssimo Perfeito. falar isso. Quem vai indicar direcionamento, ou seja, na verdade não é nem direcionamento, mas assim, dependência, tipo assim, X depende de Y. É causalidade mesmo, né? Quer dizer, Y depende de X, e é a teoria que vai te indicar isso. Isso. Porque a correlação de X com Y é a mesma correlação de Y com X. Se você rodar o modelo, o software ele permite que você aperte o botão. Então, você pode colocar, né, uma variável como dependente, a outra como independente, uma como independente, a outra como dependente, o resultado vai dar alguma coisa. Só que quem indica quem é a variável antecessora é a teoria. É importante destacar isso. E a teoria ela me indica também coisas que podem não fazer sentido. Então, existe um exemplo muito famoso na econometria, que é o exemplo de venda de sorvete e ataque de tubarão na praia. Então, imagine que você tem uma base de dados assim, na coluna X, tá? Você tenha venda de sorvete na praia. E na coluna Y, você tem ataque de tubarão. Essas duas variáveis, elas são determinadas por uma outra variável, que não está na base. E aí você, conforme um cresce, o outro vai crescer também, né? Então, por exemplo, se você rodar uma regressão de um contra o outro, você vai achar uma correlação, você vai achar um relacionamento positivo, uma associação significativa e positiva entre essas duas variáveis. Sim, porque elas acabam caminhando juntas, né? Mas não por conta delas mesmo. São uma terceira variável que vai fazer com que elas caminhem juntas. Né? Você tem uma variável Z que ela influencia nos dois processos. Qual que é a variável Z? Temperatura. Então, assim, quando aumenta a temperatura, mais pessoas vão à praia, mais pessoas consomem sorvete, mais pessoas entram no mar, mais pessoas estão suscetíveis a ataques de tubarão. Perfeito. Se você rodar o modelo, você vai achar. O problema é esse. Então, como várias das nossas decisões são pautadas em base de dados, porque hoje em dia, né, o uso de base de dados está cada vez mais proeminente, porque você tem uma proliferação de dados, muito cuidado com relação a isso. Tá? Isso chama correlação espúria. Muito cuidado também com variáveis ao longo do tempo, porque o tempo funciona como, às vezes, esse elemento que influencia as duas coisas. Então, por exemplo, você tem um site famoso aí sobre correlações puras, você pega a quantidade de filmes que o Nicolas Cage... Do Tyler Vidia, né? Ao longo do tempo. Quantidade de afogamentos em piscina ao longo do tempo. As duas variáveis crescem ao longo do tempo. Elas crescem ao longo do tempo por causa do tempo, que é um fator que influencia as duas variáveis. Não porque uma variável influencia a outra. Ok? Acho que eu já falei demais. Eu vou fazer a análise de correlação para a gente ver como é que funciona. Então, eu vou clicar em ver, matriz de correlação, e vou colocar só duas variáveis. Vou colocar aqui vendas da Whittaker e preço atual da Whittaker e vou clicar em OK. Aí, olha só que interessante. O Gretel ele já faz o teste de hipótese para a correlação. Então, a correlação é uma medida que varia de menos 1 a 1. Menos 1 é correlação forte e negativa. 1 é correlação forte e positiva. Conforme eu
me aproximo de zero, a correlação é fraca, linear. Quando eu chego em zero, ela é inexistente. Ok? Então, o que o software fez aqui, ele fez um teste de hipótese para saber se há existência entre as duas variáveis ou não. Eu vou ser bem breve aqui na explicação do teste de hipótese, e o Tiago, que é estatístico, ele vai poder contribuir se ele achar conveniente, né? Então, assim, como é que é bom de ensinar teste de hipótese? Então, assim, a hipótese nula falam que é sempre o status quo, ou sempre nada mudou, ou sempre nada está acontecendo. A hipótese alternativa é algo está acontecendo, certo? Boa. Então, por exemplo, se eu tiver com febre e quiserem testar um medicamento em mim, por exemplo, a hipótese nula do teste do medicamento vai ser sempre nada está acontecendo, ou seja, o medicamento não fez efeito. A hipótese alternativa é a interveniência experimental, se você estiver fazendo uma pesquisa experimental, é aquilo que você está testando contra a hipótese Eles nula. têm igualdade de eficácia, né? Exatamente. Então, por exemplo, nesse exemplo, nesse teste de hipótese, como a hipótese nula é o nada está acontecendo, é assim, não há correlação entre preço e vendas. Ok? Ou seja, Perfeito. a correlação é igual ao quê? A zero. Essa que é a lógica. Então, eu vou testar o valor da correlação que eu obtiver entre as duas variáveis contra zero. Se ele estiver muito distante de zero, ou positivo ou negativo, eu rejeito a hipótese nula em favor da hipótese alternativa. E o que seria muito distante? A probabilidade tem que ser muito pequena. Fora do intervalo de confiança, a ponto de eu rejeitar a hipótese nula em favor da hipótese alternativa. Por exemplo, se a gente tiver um teste bilateral, né? Vou fazer um... Isso, eu vou usar o mais simples, calma aí. mas pode falar. Calma aí, deixa eu pegar uma borracha aqui. Calma aí que eu não costumo mexer aqui nessa coisa do zoom. Cadê a canetinha? Como é que eu mudo a caneta aqui, mestre? Eu só tô com a borracha. Você tá com qual programa? Seta. Tô no zoom mesmo. Ih, eu não uso zoom para isso. Tá, calma aí. Então, eu também não uso, então... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu voltar. Ah, não voltou, beleza. Então, ó, vamos botar aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos supor aqui que a gente está com a normal. Aí a gente tem aqui um teste que é bilateral, né? Então, a gente vai ter algo que a gente chama aqui de alfa sobre 2. Alfa sobre 2. E aqui 1 menos alfa. E o que é essa rebimboca, né? Aqui a gente chama de nível de confiança, né? Então, aqui é nível... Opa. Nível de... Nossa, é muito ruim esse negócio aqui de escrever. Ou a minha mesa... Ou eu que estou ruim mesmo. Nível de confiança. O alfa é o nível de significância do teste. Mestre, vai aceitando aí. Eu estou escrevendo aqui. Nível de significância do teste, né? Então, basicamente, se cair aqui, nessa região aqui, eu não vou rejeitar, né? Ou seja, eu vou ir a favor da hipótese nula. Caso caia nessas extremidades aqui, significa que acontece o que o professor Marco Severo falou. Aconteceu algo muito igual ou muito extremo ao que você observou na prática, né? Importante então, o Thiago você falar rejeita. Caso o que caia, o valor da estatística de teste associado ao valor de probabilidade. Então, o que quer dizer assim, se eu tenho um valor de correlação entre duas variáveis que é muito próximo de zero, ele vai ser muito provavelmente estatisticamente igual a zero e vai me impedir de rejeitar a hipótese nula de correlação entre duas variáveis. Isso. Aí, trazendo voltando aqui para o efeito do medicamento, né?
Se caísse aqui nas extremidades, o que isso significaria? Significaria que o medicamento A, por exemplo, ele é melhor do que o medicamento B, por exemplo, né? Ou seja, eles não teriam igualdade de eficácia. O remédio B, ele seria melhor que o A, então você rejeitaria a hipótese nula e ir em favor da hipótese alternativa. Eu Beleza, gosto de falar pessoal? para os meus alunos, Thiago, o melhor Pode exemplo é falar. o seguinte, uma coisa que todo mundo faz na vida e sabe, né? Então, assim, exame de sangue. Você pega o exame de sangue, você quer saber se seu triglicérido está fora do intervalo de confiança? Então, assim, pelo menos aqui em Goiânia, os laboratórios te entregam um intervalo. Eles mostram um intervalo de valores aonde o seu triglicérides deve estar. Ou seja, ele vai variar, ele populacionalmente, o seu triglicérides tem que ter uma variação em torno desse intervalo esperado. Se tiver fora, alguma coisa está acontecendo. Ou seja, Perfeito. você está estatisticamente diferente fora da população. E geralmente o alfa, né, que é o nível de significância, a gente define ele, né? Isso. Então, geralmente a gente trabalha com o nível de 5%, ou seja, a gente confia 95%, né? E o nível de significância é 5%, né? Então a gente tem uma probabilidade muito baixa da gente rejeitar essa hipótese. Então a gente faz o teste pensando em não rejeitar a hipótese. A gente só vai rejeitar o que a gente, por exemplo, eu tenho que, se eu quero mudar uma droga, né? Essa droga ela pode ter efeito colateral, né? Então eu tenho que ter um certo cuidado nisso, né? Então eu vou rejeitar se eu tiver muito certo disso, né? Então eu só vou usar uma droga diferente caso eu tenha evidências fortes, né? Que a droga anterior ela é muito inferior à que eu estou substituindo, entendeu? Então, por isso que a gente define aqui uma baixa probabilidade, né, de acontecer esses extremos aqui, né? Se você parar para pensar, isso aqui é 2,5% e isso aqui é 2,5%. Quando a gente trabalha com saúde, isso aqui ainda é muito alto, né? Uhum. Se a gente pega 100 pessoas e 5 pessoas dessas vão morrer quando eu aplicar, né? Isso é muito alto, né? Então eu tendo a trabalhar com alfa o menor possível, ali 1%, 0, alguma coisa, por quê? Porque aí a probabilidade de eu estar fazendo uma troca que pode matar alguém é muito menor. Vocês conseguem entender isso? Então o alfa, ele depende muito do negócio que você está trabalhando, né? E você que define, você, o pesquisador, você define o nível de significância que você quer trabalhar no seu teste, entendeu? E aqui no caso que a gente, voltando aqui um pouco, né? Como a gente está vendo correlação, a gente quer ver se existe associação linear entre as variáveis. Caso eu caia nessa região aqui, significa o quê? Que não há correlação entre as variáveis, ou seja, significativamente diferente, ela é igual a zero, né? Para o quê? Para o nível de confiança de 95%. Há um nível de significância de 5% também pode falar assim, tá? E caso haja essa associação, a gente vai rejeitar H0, vai a favor de H1 e vai dizer, olha, realmente essas variáveis elas se associam linearmente, então você vai ver um padrão claro ali, né, de ou elas vão estar uma indo no mesmo caminho que a outra, ou uma indo numa direção oposta que a outra, só que fortemente, né? Pode ser fortemente negativa ou fortemente positiva também, tá? Então, acho que é um V0 aí para vocês, né, em relação a teste de hipótese, né, mestre? Quer falar mais alguma A minha coisa? tela está aparecendo aí? Tá aparecendo tela de quê? A matriz de correlação está aparecendo aqui? Aqui, né? Não. Tá. Matriz de correlação, tá. Tá. Olha só, aí vamos colocar a teoria na prática. Então, eu adoro o Gretel porque ele mostra o que você está testando. Então, olha só, o Gretel, ele gera um resultado que ele fala assim, você fez uma correlação entre vendas e preço, e esse valor foi menos 0,76. Tá? Ou seja, a correlação ela varia de menos 1 a 1. Então, o menos 0,76 está muito próximo de menos 1. E eu estou fazendo para você um teste de hipótese, onde a hipótese nula é que não há correlação. Tudo bem? O teste T, com 2 graus de liberdade, porque eu tenho 104 observações, são 2 anos, e eu estou testando 2 variáveis, então eu tenho 102 graus de liberdade, ele é igual a menos 12,035, ou seja, é uma estatística de teste com valor negativo
Tá? A distribuição T ela se assemelha à distribuição normal padrão. Então, o que esse teste está querendo me dizer é que a correlação de menos 0,76 está a mais de 12 desvios padrão do valor de zero. E o p-valor associado é pequenininho. Essa é a probabilidade aí de eu cometer um erro tipo 1. Né? Ou seja, eu falar que tem correlação, mas não tem correlação. Uma probabilidade muito pequena. Como esse p-valor, como esse valor de probabilidade, ele é inferior aos 5% que o Thiago falou, que é o nível de significância que eu estou usando para o teste, você pode usar os níveis padrão utilizados pelo software, né, e pela estatística, é 10, 5 ou 1%. Esse valor ele é inferior a 10%, ele é inferior, seria 0,1, né? Ele é inferior a 5%, que seria 0,05, e 1%, que é 0,01. Ou seja, o que eu faço? Ele cai na região de rejeição da hipótese nula e me permite afirmar que há uma correlação negativa entre preço e venda. Beleza? Tranquilo, Ficou claro pessoal? isso? Beleza? Entendido aí? Beleza, pessoal? Dá um aqui, pode ficar à vontade. Se não entendeu, fala aí. É importante, essa parte é importante porque todas as decisões inferenciais de estatística são baseadas em teste de hipótese. Tá? Sim, então, sim. Modelo, inferencial e assim por diante. Olha só, o que eu vou fazer agora? Então, já que a gente ficou um tempinho na teoria, agora eu vou colocar assim, ó. Vou colocar assim, ó. Valores de correlação entre preço e venda por marca. Aí eu vou colocar aqui, ó. O primeiro é marca e a correlação. Beleza. Então, Garamond. Arial 12. Tem um comentário aí, Thiago, eu acho. Professor, deu um reforço na leitura do Gretel do resultado. Ah, tá. Né? Para você mostrar de novo o Gretel e mostrar e interpretar de novo o resultado rapidinho. Beleza. Já vou. Vou voltar aqui, então eu vou mostrar como é que eu gerei de novo, e aí eu interpreto de novo. Ver estatísticas descritivas, quer dizer, ver matriz de correlação, e aí vou colocar aqui vendas da Whittaker e preço atual da Whittaker, vou clicar para lá. E vou clicar em OK. Agora eu vou interpretar. O valor de correlação é igual a menos 0,76. Se é um aluno meu de métodos quantitativos, eu ia falar, legal. Aí a minha segunda pergunta, é significativo? Quando eu pergunto se é significativo, eu estou querendo saber do meu aluno se ele é estatisticamente diferente de zero. Tá? Seria, enfim, depois eu continuo explicando, mas assim, eu quero saber se é estatisticamente diferente de zero. Então, eu preciso fazer um teste de hipótese, que é um teste inferencial, onde eu vou testar esse valor contra o valor que seria nada está acontecendo, que seria igual a zero, que seria o centro ali da correlação, quando não há associação. Como é que eu testo isso? Eu calculo a estatística de teste, tem toda uma fórmula para calcular a estatística de teste, e aí eu pego a probabilidade associada a essa estatística de teste. Então, a estatística de teste associada da correlação entre preço e venda da Whittaker é de menos 12,035. Se a gente for na tabela, todo livro de estatística tem a tabela atrás com os valores, né? Se eu quiser pegar a probabilidade associada a esse valor, ele é um valor muito próximo a zero, que é menor do que o nível de significância de 10, 5 e 1%. Então, eu rejeito a hipótese nula e afirmo, isso me permite afirmar que há uma correlação significativa e negativa entre preço e vendas da Whittaker de menos 0,76. Certo?
E isso quer dizer que quando aumenta as vendas as vendas são em quilos, é isso? É, Quando aumenta as vendas da Whittaker em quilos, o preço diminui, né? isso. Beleza? Exatamente. Na verdade Então, é o quando uma contrário, né? aumenta, a outra diminui. É o Oi? contrário, porque se eu colocar a teoria de marketing no meio, o preço vem antes das vendas. Então, o preço determina a demanda. Ah, tá. Então, quando o preço Mas eu não aumenta, entrei em relação a funcional, venda né? diminui, não é isso? Isso, é isso. Beleza, beleza. E aí a gente vê que é forte, né? Porque é maior que 0,5, né? É. 0,76, quase 0,8, né? Beleza. Agora, eu vou gerar para todas as marcas e a gente vai fazer algumas análises aqui, ó. Matriz de correlação. Depois eu vou fazer sobre a budget, mas vamos aqui de vendas da Cadbury e preço da Cadbury, vendas da Donovan e preço da Donovan, e vendas da Pams e preço da Pams. Vou jogar para lá e vou clicar em OK. Isso vai me dar uma matriz de correlação bonitinha assim. Então, preço da Cadbury com as vendas da Cadbury, a visualização não vai ficar muito boa, mas é menos 0,78 aqui, ó. Preço aqui, vendas aqui, menos 0,78 da Cadbury. Quanto que foi da Whittaker? 76, né? Isso. Tiago. Isso mesmo. Da Donovan, vendas da Pams com... cadê o preço atual da Pams? Cadê? Não estou conseguindo ver aqui. Não tem, não. Ah, tá, Não tem tem? sim, é o último. Não, Aqui? calma aí. Não, calma aí, tá errado. É. Ah, Não, menos 0,68, esse aqui, ó. é Esse aqui, verdade. menos 0,68. E a da Donovan, vendas da Donovan com preço da Donovan, tá aqui, ó, deve estar aqui. Menos Tá aqui, 0,80. menos 0,80. Daqui a pouco eu falo da budget. Só uma coisa. São todas bastante altas, né? E negativas. Todas bastante altas e negativas, mas assim, já era esperado, porque a teoria diz isso, né? A lei da demanda fala isso, que aumenta o preço, diminui as vendas. O que isso me permite concluir? Isso me permite concluir que a Donovan está mais sujeita a mudanças de preço, as vendas da Donovan são mais influenciáveis pelo preço que as vendas das outras três marcas, porque a correlação, aonde que é a correlação mais forte? Na Donovan. E isso também me permite concluir que a Pams é a marca que menos está sujeita às vendas, menos está sujeita à interferência do preço, porque a correlação é a mais baixa. Do preço atual, né? Porque tem outro preço também. Preço atual, é. Preço atual, beleza. O preço atual é o preço cobrado, né, de fato. Não é o preço que deveria estar sendo cobrado. Tá. Certo? Beleza. Tá faltando da budget, né? Isso. Alguma dúvida até agora? Beleza, pessoal? Acho que aqui foi legal, né? Boa. Show. Boa. Ó, o Youssef falou show, Ana ótimo. Beleza. Show. Então, olha só, por que eu deixei a budget por último? Qual que era a característica da budget, Thiago? Você lembra? Constante, praticamente. Então vai ter uma correlação muito fraquinha, né? Porque ela não vai ser sensível, né? Eu vou gerar o gráfico para a gente ver o que acontece. Ver gráfico das variáveis x e y em dispersão. Vai dar quase zero, né? Preço atual. E vou colocar as vendas aqui e vou clicar em OK. Não há gráfico de dispersão. Como assim não há gráfico de dispersão? Porque não há variação. Pessoal, eu gosto desse exemplo, dessa base, porque assim, para acontecer uma análise de correlação, um gráfico de dispersão, as variáveis têm que variar. Se as variáveis não variarem, a gente não consegue capturar a dispersão. O que a análise de correlação quer me dizer? A análise de correlação é uma análise muito simples, que ela fala assim, conforme x se distancia em relação à média, y se distancia em relação à média. É isso. Quando eu falo que a correlação é positiva, por exemplo,
Quer dizer, eu vou falar assim, correlação negativa. Ou seja, quando as vendas se distanciam em relação à média positivamente, o preço se distancia em relação à sua própria média negativamente. É um relacionamento inverso. Boa. Muito bom. É isso que a análise de correlação faz. Ela analisa Excelente. desvios entre uma variável e outra. Tá? Então, se eu gerar Perfeito. uma análise de correlação aqui, ó, ver matriz de correlação, e eu colocar aqui o preço atual, vendas da budget, com preço atual da budget, e clicar em OK, olha só, a correlação foi de menos 10, menos 0,10, muito fraca, só que ela não foi estatisticamente significativa. Como assim? Sim. Olha o p-valor. É. O valor de probabilidade é igual a 0,27. Ele é maior do que 0,10, ele é maior do que 0,05 e ele é maior do que 0,01. É só para o pessoal entender o que é o p-valor, né? Calma aí. Melhor desenhar, né? E mostrar. É. Então, pessoal, lembra que a gente falou aqui da nossa curvinha, tinha aqui o alfa sobre 2, né? Aqui o alfa. Vou fazer unilateral para ficar mais didático. Deixa eu ver aqui. Beleza. Cadê? Cacildes, hein? Esse negócio aqui tá enrolado. Vamos lá. Aqui, ó, quando a gente tem unilateral, né? Aqui é alfa e aqui é o menos alfa, né? Porque tem que dar 100%, tá? Então, o p-valor, na verdade, ele é uma areazinha, né? Ele é uma areazinha debaixo da curva, tá? Então, se essa areazinha, né? Se o p-valor for menor do que o alfa, a gente rejeita H0, ou seja, a gente tem lá H0 e tem H1, né? Que nem o professor Marcos explicou para vocês, né? E aí, quando a gente rejeita H0, a gente vai o quê? Em favor de H1. Né? Então, no caso, existe correlação, né? Já aqui, quando o p-valor é maior ou igual a alfa, a gente não rejeita H0 ou aceita H0, tá? Então, quer dizer que a Thiago, gente está indo em favor de H0, pode falar. faz só um favor, rachura um pouco mais da área fora, que entra no intervalo de rejeição, como se estivesse preenchendo 27,96% dessa distribuição. Entendeu? Calma aí. Aqui, vamos supor que aqui é 95, aqui é 5%. Você quer quanto? Continua rachurando. Tá vendo onde está esse palitinho aí que divide a área de rejeição aqui. da área de não rejeição? Isso. Continua rachurando ele até um pouquinho a mais. Como se ele fosse extravasar para dentro da área de não rejeição. Aqui? Isso. Certo? Então, Então o que esse cenário aqui esse? seria esse aqui, tá? Exatamente. É isso. É porque essa é uma distribuição contínua. Né? Então, eu peguei um valor de probabilidade que ele é maior do que a área de, área de rejeição. É só para vocês entenderem por que a gente está falando de área, né? Porque a gente está com uma distribuição contínua, né? E contínua, o que é a probabilidade? A probabilidade é a área abaixo da curva, tá? Basicamente isso, né? Então, para a gente calcular a área embaixo da curva, a gente teria que fazer uma integral, né? Aqui, mas aí é um outro papo, né? Vamos considerar aqui que a área é abaixo da curva, tá? Então, vamos supor aqui que aqui era a nossa área de rejeição, né? Aqui a área de rejeição, né? E aqui nossa área de aceitação, né? Ou não rejeição, enfim. Não rejeição. Né? E aí, se você passou aqui, né? Aqui em cima, é o quê? P-valor maior do que alfa. Então, a gente não rejeita H0. Então, essa área, ela foi maior do que o nível de significância que eu atribuí. Ou seja, eu aceitava, um risco que eu queria correr era alfa, né? Só que passou desse risco. Então, eu vou não rejeitar essa hipótese, tá? E aí aqui, ó, aqui embaixo, se acontecesse só dele ficar aqui, por exemplo, né? Se o meu p-valor ele fosse menor do que o alfa,
eu rejeitaria H0, que não é o caso, tá? Tudo bem? Então, essa é a interpretação. Acho que agora ficou talvez um pouco melhor. Não sei se deu para ajudar aí. Aí, por que esse exemplo é importante? Às vezes, modelo, então, se um aluno faz o modelo e chega para mim e mostra, professor, eu não achei correlação entre. Por que a teoria é importante? Porque por trás disso, o que ele está falando? Ele está falando que ele está contrariando 200 anos de teoria. Alô? Entenderam? Tá me ouvindo, Thiago? Deu uma quebrada, mestre. Repete Pareceu aí. aqui que minha conexão estava instável. Ela Repete voltou? aí, deu uma quebrada assim. Tá. Então, o que acontece? Se o aluno me mostra o resultado da budget e fala assim, não achei correlação, ele está contrariando 200 anos de teoria econômica, que diz que a correlação entre preço e venda tem que ser negativa. Ela tem que ser negativa. Então, por isso que é importante ver os dados, porque para 4 marcas ela foi negativa, para uma não foi. Por que ela não foi para uma? Porque ela não varia preço. Então, não teria como ser. Ok? Importante isso Beleza, tá pessoal? claro. Tranquilo? Show. Beleza. Então, Legal. aqui, ó, vou colocar o quê? Eu vou colocar menos 10 ou vou colocar 0, Thiago? Bota menos 0,1 aí. Não, aqui eu poderia colocar menos 0,10, que foi o resultado que saiu, só que esse Sim. resultado não faz sentido, ele é 0. Porque no teste de hipótese, o teste de hipótese me disse que a correlação foi estatisticamente igual a 0. Beleza? Beleza, tudo bem. Beleza. Então, então, eu tenho os valores de correlação entre preço e venda, né? E já são indicativo de um modelo inferencial. Então, quando a gente for desenvolver um modelo inferencial, muito provavelmente a gente vai colocar o preço como variável explicativa das vendas lá na frente, tá? E aí agora eu vou colocar os valores de correlação, vou fazer a mesma lógica, os valores de correlação entre anúncio, display e venda. Vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer primeiro para 2 marcas, depois eu faço para outras. Vou colocar aqui vendas e anúncio display da Budget e vendas e anúncio display da Whittaker. E vou clicar em OK. Aqui, vendas da Whittaker com anúncio display da Whittaker. 0,86. Positivo. Vendas da Budget com anúncio display da Budget. Cadê? Mas não saiu. Foi mal. Vendas da Budget com anúncio display da Budget. Tranquilo. Enquanto isso, só para formalizar, pessoal, a gente falou aqui sobre área embaixo da curva, né, mas para interpretar, de fato, né, o p-valor ele é o menor nível de significância para o qual você não rejeita H0, ou seja, ele é um alfa metidão, né? Ele é um nível de significância bem metido, né? Que se passou dele, né? Você, no caso, se ele for maior do que alfa, não rejeita, né? Se for menor do que alfa, você rejeita ele. Mas ele é basicamente vamos dizer, como se fosse um alfa perfeito ali, né? Ele é um alfa metido a besta, tá? Para você entender um pouco melhor. Agora, olha só que interessante da Budget. Fui gerar correlação de vendas com anúncio e display, o Gretel deu pau, ele não deixou rodar. Tá aqui, ó. Olha aqui em cima a mensagem de erro. Correlação. São necessários ao menos 2 argumentos não constantes. O Gretel está me falando que a variável não varia. Eu vou fechar aqui, a gente vai ver que está tudo 0. Quer ver? Anúncio e display da Budget. Tudo 0. Então não tem como gerar correlação. A Budget é uma marca que não faz promoção de preço e não faz ação de anúncio e display. Matriz de correlação, agora eu vou jogar para as outras. Vendas da Cadbury e anúncio e display da Cadbury. 0,86. Donovan.
A Donovan é 0,83 e a PEMS 0,57. Ou seja, a maioria das marcas sofre a mesma influência das ações de anúncio e display, uma correlação. Eu falo influência porque, né, uma variável vai depender da outra lá na frente, né? Mas sim, a força do relacionamento é quase a mesma, à exceção da PEMS, que ela tem uma correlação aí de 0,57, quando comparadas demais é mais baixa, chega a ser moderada essa correlação, enquanto as outras são mais fortes, tá? Então, aí, o interessante é que a gente... Por que a estatística descritiva ela é importante? Porque ela começa a dar indícios para a modelagem. Perfeito. Eu perguntar para vários de vocês, e aí, vamos estimar o modelo de regressão múltipla para o Whittaker, para as vendas? Qual variável pode ser variável explicativa? Um vai levantar falando que é o preço. O outro vai levantar a mão falando que é o anúncio de display. Porque a gente está levantando essas informações. Perfeito. Certo, Thiago? Perfeito, com certeza. A estatística descritiva é importantíssima para modelagem. É a primeira coisa a se fazer. Se você não sabe como é que se comporta o fenômeno, quais são as variáveis que explicam aquele fenômeno, né? Quais são as variáveis que são importantes para explicar, você não consegue fazer um modelo, né? Porque o modelo é exatamente se você juntar todas as variáveis que são mais importantes para você explicar aquele fenômeno acontecer, né? Então, se você não estudou esse fenômeno antes, você, né, tá vendido. Como é que você vai fazer? Vai atirar no escuro, né? Isso aí. Agora é o seguinte, tudo que eu estou relacionando de uma marca só, tipo assim, as vendas dela contra o preço dela. Só que essas marcas são concorrentes. A gente já gerou um gráfico de evolução do mercado. A gente viu que não há evolução nesse mercado, que esse mercado é estacionário ao longo do tempo. Ou seja, as marcas estão roubando o mercado entre elas. Certo? Ou seja, muito provavelmente o aumento de preço da marca A aumenta as vendas de preço da marca B. Como assim? Uai, pensa assim, a famosa marca de refrigerante tal aumenta o preço, o consumidor que é mais sensível ao preço vai migrar para outra marca. Isso não pode acontecer? Então, vamos tentar gerar uma análise exploratória entre a correlação de preço entre essas 4 marcas, o Whittaker, Cadbury, Donovan e PEMS. Aqui, ó. Aí, olha só. A correlação de preço entre a Cadbury e a Whittaker é de 0,14. Positivo. A correlação de preço entre a Donovan e a Whittaker é de 0,036. E a correlação entre a PEMS, está aqui, ó, PA de PEMS, e a Whittaker é de 0,0075. Ou seja, qual marca parece ser a concorrente mais direta da Whittaker? Parece ser a Cadbury, porque a correlação de preço entre ela e a Cadbury é mais alta do que entre ela e as outras marcas. Certo, Sim. Thiago? Perfeito. Parece que o cara está fazendo benchmark, né? Olhando para o concorrente e só aumentando quando o outro aumenta. Mas isso acontece, né? Com marca marca de supermercado, que muda o preço muito frequentemente e a compra é mais por impulso, isso acontece bastante. Agora, e com Legal. A Cadbury? A Cadbury parece ser também uma grande concorrente da PEMS. Então, olha só, de preço. A Cadbury tem uma correlação muito forte com a Whittaker, que é de 0,14, e ela também tem uma correlação muito forte com a PEMS, que é de 0,27. Como a medida é indexada, eu posso dizer que a correlação de preço entre a PEMS e a Cadbury é 2 vezes superior à correlação de preço entre a Whittaker e a Cadbury.
É isso, só para destacar para o pessoal, a gente está falando que é forte em relação às outras, tá? Em relação Porque às outras, é verdade. acima de 0,5, abaixo de Perdão. 0,5 a gente não considera forte, tá? A Isso. gente está falando só que é uma comparação relativa, tá? Só para ficar claro aí. Comparação relativa entre elas. Beleza. Só para ficar Mas, claro aí, enfim, pessoal. por que eu gosto de fazer esse. Assim, vou compartilhar a experiência pessoal, né? Quando eu era aluno de doutorado, você quer pegar a base, já quer rodar um modelo de regressão, né? Então, vamos. Mas, assim, você sentir a base, analisar as variáveis, fazer as estatísticas descritivas, ver o padrão dos dados como eles estão organizados, a dispersão, isso naturalmente vai te indicar um modelo. Boa. Então, por exemplo, quando a gente rodar um modelo de regressão da Cadbury, faz sentido colocar o preço da Cadbury, o anúncio display da Cadbury e talvez tentar colocar o preço da PEMS como uma variável independente das vendas da Cadbury. Porque a gente está vendo aqui que a correlação é 0,27. Pode mostrar alguma coisa na regressão. Não é isso, Thiago? Perfeito. A gente pode analisar depois e ver também, na prática, se realmente é isso. Pessoal, alguma dúvida até agora? Tranquilo, pessoal? Algum comentário, alguma dúvida? O Youssef falou tranquilo. Tá legal, Renata. Jaqueline, tranquilo. Opa, maravilha. Show. De boas Não, aqui, professor Leonardo. Ana, bacana. Beleza. Thiago, eu acho que está quase próximo de 3,55, né? Não, beleza, tranquilo. A gente vai encerrar um pouquinho mais Não, cedo hoje, pessoal, por conta do professor Marcos, o professor Marcos Severo tem um compromisso, né? Então, mas pode falar aí, mestre, o que você falou? O que a gente pode fazer é pedir para eles trazerem prontos o que eu ia fazer agora, que é a mesma sim. coisa de correlação, mas só que a correlação entre anúncio e display de todas as marcas. Boa. Do mesmo jeito que eu analisei o preço de todas as marcas entre elas, fazer o mesmo com anúncio e display. Boa. Então façam aí anúncio e display, né? E com as marcas, né? A Whittaker, Pens, Cadbury, enfim. E então a próxima aula vocês trazem já esse ponto. E na próxima, eu não sei se a gente vai fazer no Gretel ou já vai pro R para fazer. Aí é contigo. Se você quiser, eu posso fazer uma aula adicional no Gretel. Você pode terminar do Gretel e aí a gente entra com a do R. Porque na próxima aula eu vou criar a variável de índice de preço, Beleza. vou estruturar uma ideia sobre relação não linear, transformação logarítmica, criar as variáveis em logaritmo natural, e aí talvez você pode entrar depois e fazer tudo que eu fiz. Essa e a próxima. Não. Então tá bom, beleza. Pode ser? Perfeito, então. Vamos seguir assim, então, pessoal. E aí vocês vão treinando já, né? Importante, né? Se inscrevam aí no link do Marketing Analytics, né? Para vocês receberem. E eu queria deixar um recado aqui para vocês também, que a gente está com a semana de estatística, né? É gratuito, né? Para todo mundo. Então, desde a segunda-feira eu estou liberando aula, né? Hoje a gente está na quarta aula já gratuita, né? Então, vocês podem assistir lá. Eu vou mandar o link aqui para vocês. É só se inscrever aí na semana de estatística. E vocês já vão ter acesso para poder assistir as aulas, né? São aulas teóricas de estatística introdutória, né? Para vocês terem uma base. Então vai ser bem legal, inclusive, vocês assistirem, porque vocês vão vir aqui para a aula já tendo uma noção, né? Então vai ser bem interessante. E na sexta-feira, eu vou fazer, na verdade, amanhã, né? Amanhã eu vou fazer uma aula ao vivo, aí eu estou vendo 3 temas, né? Primeiro tema é introdução à probabilidade com aplicação no R. Segundo tema, ggplot, gráficos estatísticos com ggplot2 e plotly, né? E terceiro tema é análise de redes ou grafos, né? E aí vocês vão escolher entre esses 3 temas a aula. O pessoal está falando bastante de probabilidade. Vamos ver o que vai sair amanhã, né? Então, se inscrevam aí, né? Amanhã abre também a última turma do ano da comunidade estatística, né? Que a Jaqueline aí, tem diversos alunos aí da comunidade que estão aqui também, né? Então, conheçam o projeto, né? Se inscreva aí na Semana de Estatística, que vocês vão gostar bastante. Também se inscreva aí no canal do professor Marcos Severo, Vejo Marketing Tudo.
Ele botou aqui no início o link, eu vou botar aqui de novo, calma aí. Botei, deixa eu puxar de novo. Deixa eu puxar aqui. Ah, tá aqui. YouTube. Botei Achou aí? aí. Beleza. Acho que é isso aí, deixa eu confirmar. É esse mesmo. Aqui. É esse mesmo? É. Boa. Legal. Então, pessoal, é isso aí. A gente se vê só para lembrar, né? Toda quinta-feira às 15 horas, tá? Então, a gente se vê aí na próxima quinta-feira. Eu gostei bastante de fazer aqui no Zoom. Não sei se o mestre concorda. Também O que você gostei. achou? Eu gostei bastante, fica mais próximo, né? Eu acho que mas só o problema interage mais também. Gera menos fluxo, né? Acho que o YouTube gera mais fluxo naturalmente, né? Não, mas assim, acho que é mais o costume, né? Porque hoje foi a primeira vez, né? Então acho que talvez na próxima aula, por mim, acho que a gente continua aqui no Zoom. O que você acha? Beleza. Até para escrever, porque antes tu tinha que descompartilhar e eu tinha que compartilhar para escrever. Aqui pode escrever os dois ao mesmo tempo, né? Então é verdade. Pode seguir o jogo aqui, né? O pessoal concordar também, a gente segue o jogo aqui, né? Acho que foi bem legal. Beleza, galera? Olha aí, a Jaqueline falou, ultra recomendo, galera, o projeto da comunidade, né? De estatística, show de bola. Obrigado. Beleza, então, Thiago. Maravilha, mestre. Sucesso lá. Foi um prazer, viu, Thiago? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Muito bons insights aí de correlação. Muito legal. Vou usar nas minhas aulas também, se o mestre permitir. Valeu, com certeza. Tchau, tchau. Boa. Tchau, tchau. Valeu.